Olá! Hoje vamos mergulhar juntos numa das passagens talvez mais intensas de todo o Evangelho, o discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, lá em Lucas, no capítulo 21. E o que a gente vai tentar descobrir é como, por trás de imagens que parecem tão fortes, até assustadoras, existe, na verdade, uma mensagem de profundo consolo e esperança. E a pergunta que guia toda essa passagem é, no fundo, para cada um de nós, quando se pensa no fim de tudo, no juízo, nesse abalo do mundo, o que é que brota no coração? É um medo que paralisa? Ou é uma esperança que vibra, que pulsa? A resposta que Jesus nos dá, ela é muito clara. E, para muitos, pode ser bem surpreendente. Então, para a gente entender bem, vamos voltar no tempo. Imagina a cena. Jesus está ali no Templo de Jerusalém, poucos dias antes da sua paixão. E os discípulos, maravilhados, olham para aquela construção e comentam sobre as belas pedras. É justamente essa admiração por algo que é material, que é passageiro, que Jesus vai usar como um trampolim, sabe? Para elevar o olhar deles e o nosso para aquilo que é eterno. E aqui está a grande chave de leitura para a gente entender não só esse discurso, mas toda a linguagem apocalíptica da Bíblia. Essas imagens todas de catástrofes, de abalos no céu e na terra, elas não estão ali para nos deixar com medo ou para satisfazer uma curiosidade sobre como vai ser o fim. Não é isso. O objetivo é outro, é consolar. É a forma de Deus nos dizer, olha, não importa o quão caótico o mundo pareça, eu estou no controle, a vitória final é certa. Então, vamos por partes. A primeira parte dessa profecia é impressionante, porque ela é bem concreta, bem histórica. Jesus não começa falando do fim do mundo de forma genérica. Ele fala do fim de um mundo, o mundo de Jerusalém e do seu templo. E aqui a gente percebe o cuidado de pastor de São Lucas. É um detalhe fascinante. Repare só na diferença. Em Mateus e Marcos, Jesus fala da abominação da desolação, uma expressão do profeta Daniel que um público judeu entenderia na hora. Mas Lucas, que escrevia para os não-judeus, ele traduz isso. Ele coloca um sinal prático, visual, que ninguém teria como confundir. Jerusalém cercada por exércitos. O recado tinha que ser claro. E o mais incrível é que isso aconteceu, literalmente. O historiador Eusébio de Cesareia nos conta que lá no ano 70, quando as legiões romanas chegaram, a comunidade cristã, lembrando daquelas palavras de Jesus, fugiu. Foram para as montanhas, para uma cidade chamada Pela, e foram salvos. A lição aqui é profunda, né? A profecia de Deus não é um destino cego. Ela é um aviso, uma luz, dada para que se possa ouvir, obedecer e encontrar a salvação. E aí acontece uma coisa impressionante, um paradoxo da fé. A queda de Jerusalém, um evento trágico, marca, na verdade, o início da salvação para todo mundo. Começa o que a Bíblia chama de tempo dos gentios. É o tempo da igreja, ou seja, é o nosso tempo. É a era da missão, esse grande período de graça oferecido a todas as nações. Bom, vimos o juízo histórico, mas agora a profecia se expande. O foco sai de uma única cidade e se abre para o horizonte final de toda a criação. E aí a linguagem muda, ela se torna cósmica. E a tensão aumenta muito. Jesus começa a descrever quase que uma desconstrução da ordem do universo. O sol, a lua, as estrelas, o mar, tudo aquilo que a gente olha e pensa, isso é seguro, isso é estável. Tudo isso será abalado. É uma imagem muito forte. É como se a própria criação, que São Paulo diz que geme em dores de parto, estivesse participando desse juízo final. E essa é a reação de quem colocou a sua segurança nas coisas daqui. Pense bem, quando o chão que se pisa começa a tremer, quando tudo que parecia sólido desmorona, a pessoa sem fé perde a esperança. É um terror que nasce de uma coisa simples, ter colocado o coração no lugar errado. Mas é justamente aí, no pico desse caos, no meio dessa escuridão e desse terror, que a luz aparece. De repente, o tom do discurso muda completamente. Sai do desmoronamento e entra na manifestação gloriosa e majestosa de Cristo. Cada palavrinha aqui é uma mina de ouro teológica. Quando Jesus se chama de Filho do Homem, ele se conecta diretamente com a profecia de Daniel, assumindo seu lugar de juiz do universo. E a nuvem? A nuvem não é só um detalhe do tempo. Na Bíblia, a nuvem é a Shekinah, o sinal visível da presença de Deus. Ou seja, ele vem com a própria glória de Deus. E esse contraste é fundamental para a nossa fé. Pensemos nisso. Aquele que veio na primeira vez, escondido, na humildade de uma manjedoura. Aquele que se deixou ser julgado pelos homens,
Ele vai voltar. Mas vai voltar como juiz de tudo e de todos, com um poder e uma glória que ninguém vai poder negar. Essa promessa é a nossa garantia. A garantia de que, no fim, o bem vence. E agora chegamos ao coração, ao centro espiritual de todo esse discurso. Depois de falar como o mundo vai reagir, Jesus se vira para os seus, para nós, e dá uma ordem, um mandamento bem direto sobre qual deve ser a nossa postura diante de tudo isso. A imagem que ele usa é muito poderosa. O medo. O que o medo faz com a gente? Ele nos curva, nos encolhe, nos faz olhar para o chão que está tremendo. É a postura de um escravo derrotado. Mas a esperança faz o contrário. Ela nos ergue. O cristão é chamado a isso, ficar de pé, de cabeça erguida. Porque o que para o mundo é o fim, para quem tem fé, é o encontro definitivo. O triunfo de Cristo é o nosso triunfo. Jesus fala que a nossa redenção está próxima. E essa palavra no grego, apolitroses, ela é riquíssima. Não é só perdão dos pecados, é a libertação total de um escravo. É como se fosse o grande êxodo da humanidade inteira, a passagem definitiva da escravidão do pecado, do sofrimento e da própria morte para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E usando a parábola da figueira, Jesus dá um novo significado para todo o sofrimento. As tribulações, esses sinais todos, eles não são o inverno da morte. Não. Para quem tem fé, são como os primeiros brotinhos verdes que anunciam a chegada do verão. O verão do reino de Deus, com toda a sua vida e calor. Tudo bem, mas como a gente vive isso no dia a dia? O evangelho é bem prático. Primeiro, desapego das falsas seguranças do mundo. Segundo, confiança total na palavra de Cristo. Terceiro, alegria, aquela alegria que nasce da esperança, mesmo na dificuldade. E por fim, o que sustenta tudo: oração e vigilância constantes. É na oração que a alma se firma em Deus, e não no meio do caos. No final das contas, a nossa esperança não pode estar baseada em sentimentos, que mudam, nem na estabilidade do mundo, que é passageira. A nossa esperança tem um fundamento só, um que nunca, jamais será abalado: a palavra de Jesus Cristo. É essa palavra que nos dá a força para ficar de pé, mesmo quando tudo em volta parece estar caindo. E assim, a gente termina com essa pergunta que o Evangelho deixa ecoando no coração de cada um. Se ele voltasse hoje, agora, qual seria a nossa postura? A do pânico que nos curva para o chão? Ou a da alegria que nos faz erguer a cabeça? Que a nossa vida, então, seja essa preparação constante para recebê-lo de pé, com o olhar fixo nele.